Muito bem, olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aí para a nossa noite de hoje, um dia atípico, né, não é um dia da nossa aula, mas como vocês concordaram, e também pela razão de que ele fica gravado, eu disponibilizo depois, aí a gente vai fazer nesse horário um pouquinho mais cedo, tá? Temos aí só o Giovanni e a Lívia, né, eu acho que a gente aguarda uns 5 minutinhos, esse pro pessoal, porque eu acho que dá tempo, bem tranquilo, ainda em 1 hora, tá, pessoal? Vamos aguardar só mais uns minutinhos, enquanto o pessoal vem chegando, vem se organizando aí, ligando os computadores, tá? E como é que estão as listas de vocês? Oi, boa tarde, tudo bem? Olá, tudo bem? Eu ainda tô finalizando a lista 3. Ah, de circunferência. Vocês É, viram que eu ampliei o prazo, né? sim, eu vi. Ah, então tá, bem tranquilo. Já tem mais alguma além daquela? Vai Ou é a do conteúdo de hoje? do conteúdo de hoje aí vai ter uma lista nova, que é a lista 4, que é sobre a elipse. Tá, Aí a tá gente vai certo. agora falar das cônicas. Tá bom. Então, vou fechar aqui o WhatsApp, que acho que todo mundo recebeu a mensagem lá, né? Então, se qualquer coisa, se alguém solicitar para entrar, alguma coisa, vocês me falem, tá? Vão me comunicando. Tá certinho aqui a tela? Estão me escutando? Sim, prof, tá tudo certo. Tá tudo certo? Tá apresentando, vocês estão me escutando. Beleza. Bom, pessoal, o nosso assunto de hoje é sobre cônicas, né? Então, eu coloquei aqui até uma figura, né? Duas retas, aqui não perpendiculares, né? E o que que seria? Que seria uma rotação de 360 graus no entorno dessa reta E aqui, ó. Como se essa reta G, ela girasse em torno desse eixo aqui, ó. Estão vendo? E aí, o que que são as secções cônicas, ou simplesmente cônicas, né? Elas são curvas obtidas quando um plano, ele corta uma superfície lateral aqui, ó, de um cone circular. Então, vocês estão vendo que nós temos dois aqui, né? Agora eu vou passar. Hoje nós vamos falar de uma das cônicas, a elipse, tá? Então, considerando essas duas retas aí, uma fixa, né? E esse giro de 360 graus no entorno dessa reta E aqui, tá? Então, a reta G, ela gera uma superfície denominada superfície cônica de duas folhas, que é essa segunda imagem aqui ao lado. Tá? E essa reta G, ela é chamada de geratriz dessa superfície. Aí aqui os casos, as curvas formadas, aqui vocês conseguem visualizar esse plano cortando esses cones aqui. Estão vendo? Nesse primeiro caso aqui, ó, o plano ele é perpendicular à reta E. Olha o que que ele forma, qual é a curva que ele forma aqui? Uma circunferência. Circunferência que vocês já estudaram, agora estão estudando ainda, terminando a lista de vocês. Tá? Então, já vimos a circunferência, né? Que é uma das curvas formadas aí por esse plano quando ele intercepta o cone. Aí, quando o plano ele é oblíquo à reta, essa reta E aqui, e corta apenas uma das folhas, né? Apenas um lado aqui, um dos cones, tá? Ele forma uma elipse, tá? Essa elipse é o que a gente vai estudar hoje, vai fazer alguns exemplos e aí vocês vão ficar com atividades, tá? Para a próxima semana. E quando o plano ele é paralelo a uma geratriz da superfície cônica, aí ele forma uma curva aqui que a gente chama de parábola, tá? A gente estuda muito a parábola a gente relaciona com as equações polinomiais do segundo grau, né? Ou a nossa função quadrática. Só que no caso da geometria analítica, um pouco diferente do que vocês veem em funções, não necessariamente ela vai ser uma função, tá? Ela pode ser só uma curva e não necessariamente um x pertencente a A corresponde a um único y pertencente a B, que é a definição de função, né? Então, essa minha parábola no plano, ela pode estar com concavidade voltada para cima, para baixo, para a direita ou para a esquerda, tá? E da mesma forma, lá quando vocês estudaram ela na função quadrática, também pode interceptar os eixos ou não,
o X ou o Y nesse caso, porque ela pode ter concavidade voltada para a direita ou para a esquerda, né? Então, a gente vai estudar, na verdade, as curvas, tá? As equações que representam essas curvas no plano. E aqui eu tenho uma curva chamada hipérbole, ó, que é mais ou menos o caso da elipse, tá? Ela é oblíquo, mas ela corta as duas folhas aqui da superfície cônica, tá? Então, são duas curvas, assim, distintas, ó. E tem também no material que eu anexei ontem no CIGA, tá? Tem um pouco do contexto histórico, bem interessante lá para vocês lerem aquele material. Então, as cônicas são curvas obtidas quando um plano corta a superfície lateral de um cone circular reto. Então, estão aqui as curvas, ó, vocês observem elas aqui nesse plano. Ó, então, aqui a circunferência, a elipse, a parábola e a hipérbole, tá? Então, são 4, a circunferência nós já vimos, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a elipse. Vamos começar no seguinte, ó, vamos pensar um segmento de reta aqui, que mede 2C, tá? Então, esse segmento aqui, ele vai do F1 até o F2, tá? A partir daí, desse segmento aqui, ó, eu tenho aqui o F1 e F2, ó. Isso aqui, esse espaço aqui é o meu 2C, tá? Não confunda que eu coloquei 2A, porque ainda tem um A aqui, ó, para além do F1, e um outro A aqui para além do F2, bem nos vértices, a gente vai chamar de vértices da nossa elipse, tá? Então, eu vou ter um vértice aqui A1, um vértice aqui A2, B1 e B2 ainda, tá? E o que eu tenho aqui? Eu tenho 3 pontos pertencentes a essa elipse, né? Eu tenho o ponto P1, o ponto P2 e o ponto P3. O que essa figura aqui, ela quer dizer? Eu tô falando aqui, ó, que a distância do F1, P1 mais P1, F2 é o 2A, que é a medida de A até A. Então, eu vou ver se eu tenho aqui. Olhem aqui o A1 e o A2, onde é que ele tá, o F1 e o F2, onde que tá, tá? Essa medida de A1 até A2 é, na verdade, a mesma medida do F1 até P2 até o F2. Estão vendo? F1, P3, F2. Então, essa medida aqui é 2A, que é a mesma medida essa aqui, ó, do eixo maior da elipse. Tá? Então, tá aqui os 3 pontos aqui. Tá? Então, essas distâncias, por que eu coloquei F1 e F2, tá? O F1, os Fs a gente vai chamar de foco da nossa elipse, tá? E a gente vai partir daqui. Se vocês forem ver no GeoGebra, ele vai partir de 3 pontos. E esses pontos são justamente o F1, o F2 e um terceiro ponto pertencente à elipse. E aí a gente consegue construir essa elipse, tá? Aqui nessa segunda figura aqui, ó, as interseções, eu quero mostrar para vocês. Então, de F1 até F2, eu tenho 2C, tá? E agora, de F1, P2, F2, eu tenho 2A, que é essa medida aqui, ó. Então, observem aqui essa medida, de A1 até A2, eu tenho 2A. De F1 até F2, eu tenho 2C, tá? Por enquanto, só vamos observar essa elipse e o que está acontecendo aqui. Ah, isso aqui é uma experiência muito interessante, que ajuda muito. Quando eu estou em sala de aula, eu sempre faço. Às vezes eu faço no quadro, eu seguro o barbante, os alunos vão lá e fazem, ou vocês podem também desenhar numa folha de papel. Vocês marquem para vocês verificarem a definição de uma elipse. O que é? Todos os pontos que distam aqui, ó, que pertencem a essa elipse, vocês vão poder observar. Então, vocês segurem vou voltar aqui. Segurem em 2 pontos, determinem o foco e tracem a partir desse foco aqui, desses 2 pontos. É bem isso aqui, ó. Então, vocês considerem 2 pontos aí na folha de papel de vocês, tá? E aí, pensem, façam um barbante aqui que venha daqui, ó, até aqui. O tamanho dele é maior, tá? E aí vocês conseguem traçar bem direitinho essa elipse, fazer toda a volta dela e observar o meu 2A maior do que o meu 2C, como tá aqui nessa imagem, tá?
Quais são os elementos de uma elipse? Olhem só as relações aqui com o meu F1, F2, tá aqui os vértices, ó, A1, A2, B1 e B2, ó. Então, numa elipse, a gente destaca quais elementos? Os focos, F1 e F2, que é de onde eu vou partir, tá aqui, ó. Os vértices, que são os pontos A1, A2, B1 e B2. A distância focal, que é a distância entre F1 e F2, que vai medir sempre 2C. E o que eu tenho aqui? Quem é que apareceu aqui de novo, que está em todas as aulas? Quem é esse aqui? O meu triângulo retângulo, né? Ele está em todas. Ele que determina quase todas as minhas equações aqui, né? E estabelece essa relação de Pitágoras, né? Essa lei. Então, aqui, ó, da origem ou do centro da minha elipse, o centro da elipse, ela pode ser no centro do plano ou pode ser fora, né? Fora da origem do plano cartesiano. Então, do centro da minha elipse até o foco, né? Foco 1 ou foco 2, eu tenho uma distância C. Então, de F1 até F2, eu tenho 2C, tá? Que é a distância focal, que é 2 vezes essa medida de C, tá? Centro é o ponto O, ou o ponto médio do segmento F1, F2. Eixo maior, tá? Ele vai do A1 até o A2, é o eixo maior da minha elipse. Pode ser tanto na vertical quanto na horizontal, tá? E aí vamos mudar um pouco os parâmetros aqui que a gente vai utilizar, vocês vão observar depois. O eixo menor é o segmento B1 até B2, cuja medida é 2 vezes o B, aqui desse nosso triângulo. E os semi-eixos, tá? Segmentos de medidas A e B, que são esse aqui, no caso, a hipotenusa aqui do meu triângulo, tá? E o B aqui, o meu cateto. E aí eu tenho a relação fundamental aqui, derivada do Teorema de Pitágoras, tá? A ao quadrado igual a B ao quadrado, mais C ao quadrado, tá? Vocês podem observar bem aqui. Excentricidade de uma elipse, tá, pessoal? A minha excentricidade, ela vai sempre de 0 a 1, tá? E quanto mais próximo de 0, essa relação C sobre A aqui, significa que mais arredondada a minha elipse vai ser, tá? Mais perto de uma circunferência ela vai estar. E quanto mais perto de 1, mais achatada ela vai estar, tá? Isso aí também depois vocês podem testar lá no GeoGebra e verificar certinho, tá? Então, excentricidade é a razão de C para A, tá? E aí, a equação reduzida da elipse. Bom, como é que a gente vai determinar a equação reduzida da elipse? A gente vai ver 4 casos, 4 equações, tá? Da elipse. 2 com o centro na origem, tá? E o foco maior. Se o centro é na origem, eu tenho aqui o eixo maior sobre o eixo X, ou o eixo maior sobre o eixo Y, tá? Centro na origem. Agora, quando o centro estiver fora da origem também, eu posso ter o eixo de simetria aqui da minha elipse, ele vai ser paralelo ao Y ou ao X, tá? Nesse segundo caso aqui. Agora, vamos ver cada uma dessas equações aqui. Então, equação reduzida da elipse. Eu coloquei aqui número 1, porque são 4, né? São 4 equações diferentes aqui que vão determinar a minha elipse. Então, quero que vocês observem nessa imagem aqui. Eu coloquei F1. O que vai acontecer com esses pontos F1 e F2 quando o centro for na origem? Vocês estão percebendo aqui, ó, que esse ponto, por ele estar no eixo X, o que acontece com o Y? Olhem aqui. É igual a 0. Então, a coordenada aqui, a ordenada do meu F1 e F2, quando o centro for na origem e o eixo maior sobre o eixo X, o meu foco vai ser o F1 menos 6, 0, estão vendo? E, porque essa distância aqui é C, ó. Então, aqui eu tenho uma distância C. Então, logo, a coordenada F1 vai ser menos C para o X e 0 para o Y. No F2 aqui, vai ser essa distância C aqui, estão vendo? Se for 2, vai ser 2 e 0, se for 5, 5 e 0, tá? Então, se eu tiver essa medida do C,
eu já vou conseguir determinar onde que estão o F1 e o F2 da minha elipse, tá? Então, quando o eixo maior está sobre o eixo X, os focos são F1 menos 6, 0 e F2, 6, 0, tá? Observem aqui. As extremidades do eixo maior são os pontos A1 e A2. Bom, o A1 e o A2, ele está distante aqui um valor A, tá? Que é o mesmo A da diagonal aqui, olhem só. Estão vendo? Cadê o triângulo? Aqui, ó. Essa distância aqui, ó, é a mesma distância essa aqui, tá? Então, por isso que a gente consegue estabelecer relações. Do A1 até o A2, eu tenho 2A, tá? Então, qual vai ser a coordenada desse A1? Para o X, vai ser menos A, e para o Y vai ser 0. O A2 para o X vai ser o valor de A, a medida de A, e para o Y vai ser 0. O correspondente Y aqui é 0, tá? E do eixo menor, então, o B1 e o B2, vai ser o quê? O X0, né? Porque ele está no eixo Y. Então, qualquer ponto aqui no meu eixo Y tem a abscissa igual a 0 e a ordenada igual a menos B, que é a medida que eu tenho aqui da origem até o B2 ou da origem até o B1. Então, o meu B1, né, menos B, e o B2 aqui, B. Tá? Conseguindo imaginar esses pontos aqui, vocês vão conseguir depois responder as questões. Bom, aí de onde que surge a equação reduzida da elipse, tá, pessoal? Dessa distância de PF1 mais PF2 igual a 2A. Que vocês podem verificar fazendo isso aqui, tá? Vocês podem verificar que essa distância aqui, tá? É igual a 2A, que é daqui até aqui, certo? E aí aqui, dessa relação aqui, bom, distância de P até F1, eu posso calcular aqui pelas coordenadas, né? P, F1, tá? Então, quem é o F1? Menos 6, 0. Então, x menos c, dá x mais c ao quadrado. O y menos 0 ao quadrado. PF2 também, ó. Quem é as coordenadas do meu ponto P? X e y, tá? E do meu F1, menos 6, 0. Aí eu faço aqui distância entre dois pontos igual a 0. Desenvolvendo essa relação, o passo a passo desse desenvolvimento aqui, tem no material lá de vocês, não? Mas tá o passo a passo, é só uma álgebra ali de ir resolvendo, coloca isso aqui para lá, eleva tudo ao quadrado. Só trabalhar com a álgebra lá, vocês vão conseguir identificar. E aí chegamos, a partir do desenvolvimento dessa relação aqui, dessa equação, nós chegamos na equação reduzida da elipse de focos no eixo X e centro na origem, tá? Então, a equação reduzida da elipse, quando o centro for na origem e o eixo maior sobre o eixo X, eu tenho aqui, ó, x ao quadrado sobre a ao quadrado, mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1, certo? Então, a equação que representa uma elipse nesse formato aqui é justamente isso. E quem é o meu A? É a distância da origem até o A1 ou da origem até o A2. Quem é o meu B? Origem até o B1, origem até o B2. Essa distância toda aqui é 2B e essa distância toda aqui é 2A. E essa distância aqui é 2C, tá? Bom, outro caso. O que que mudou aí O que que mudou aqui de uma equação reduzida da elipse, centro na origem e eixo maior sobre o eixo Y, tá? Então, meu eixo maior, olha, o meu A1, meu A2 já mudaram de lugar. Estão vendo? Eles estão no eixo Y. Então, meu A1 já vai ter abscissa igual a 0 e ordenada igual a menos A. Estão vendo? Ele veio aqui para baixo. O meu foco, o que que aconteceu? O meu foco, ele está no eixo Y também. Então, vai ter x igual a 0, ordenada, abscissa igual a 0 e ordenada igual a menos c. Tá? Porque a medida do centro até o F1 é c. Beleza? E do eixo menor, vocês estão vendo o que que mudou aqui? Mudou basicamente só essas coordenadas. E o que vocês acham que vai mudar na equação? O que que vai acontecer?
for pensar aqui. Olhem só o que aconteceu com a equação. X ao quadrado sobre b ao quadrado e y ao quadrado sobre a ao quadrado igual a 1. Gente, como que vocês vão entender, vão saber se, olhei a equação, não sei se é sobre o eixo x ou o eixo y. Se o valor, qual é o maior valor, o a ou o b? Qual que tem que ser maior? Gente, então... O x e o y não serão igual a zero, daí não tem importância do valor de a e b, no caso, não é? Não, o a e b são os valores que a gente tem. Esse x e y é desse ponto P, que pode ser qualquer ponto. Então, quando eu tenho uma equação, o que vai variar é o x e o y, entendeu? Porque o x e o y é de um ponto qualquer que pertence à minha elipse. Tá? Então, ele pode ser aqui, mas se eu for fazer a volta, eu vou ter todo, entendeu? Esse x e y, ele pode estar em qualquer lugar. E o meu A é maior que o meu B. E esses aqui, sim, são os valores que a gente vai ter que vão determinar a minha equação. Então, A e B, vamos dizer assim, que são coeficientes. E o meu A é maior que o meu B, porque o meu A, ele é de A1 até A2, que é o meu eixo maior, entendeu? E do B1 até o B2 é o eixo menor. Então, olhem só, aqui, por exemplo, o A de A1 até A2 é maior, porque é o eixo maior, ele fica de A1 até A2. Por isso que aqui a gente muda, entendeu? Já está no eixo Y, o eixo maior. Então, A1 e A2 medem mais do que B1 e B2, entendeu? Essa medida aqui de A1 até A2 é maior do que de B1 até B2. Da mesma forma aqui. E quando que eu vou perceber pela equação se ela está no eixo X ou está no eixo Y? Pelos valores que tiver aqui. Se o valor tiver aqui na esquerda, abaixo do x, o valor maior, é porque ela é paralela ao eixo x. E se o valor maior tiver embaixo do y, ela vai ser uma equação de centro na origem e eixo maior sobre o eixo y. Tá? Mas agora com os exemplos eu acho que vai clarear um pouco mais aí para vocês. Tá? Só prestem atenção nessas equações, o que muda em contrapartida com a imagem, tá? Sempre é importante a gente conseguir imaginar qual é a figura, a curva que representa a equação que a gente está trabalhando, tá? Agora, a terceira equação. Equação da elipse com o centro fora da origem. Bom, eu coloquei aqui, ó, pessoal, essa figura como se eu estivesse estabelecendo um segundo plano cartesiano, tá? Então, vamos dizer que aqui eu tenho o meu plano original, x e y. Quando o centro da elipse for fora do meu eixo x e y, tiver um centro, aqui está o centro, ó, tá vendo um C aqui? Aqui em vermelho é como se eu tivesse um outro plano x', y'. Entenderam? E aí, eu vou usar essa mesma regra aqui, só que eu vou considerar que em vez de x, eu vou ter a diferença, tá? Entre esses dois planos. Vou estabelecer essa relação aqui. Em vez de eu ter o valor x aqui, para o meu ponto P, esse ponto P aqui pertence à elipse, tá? Então, eu tenho aqui esse x', em vez de eu ter o x, eu tenho x'. Então, esse x' vai ser quem? A diferença do x menos o x0. Então, na verdade, eu vou ter a mesma equação lá, como se o centro fosse na origem, só que em vez de x, eu vou usar x menos x0, que é essa diferença aqui, ó, dessa transposição do plano para cá. Vamos ver aqui, ó, coloquei ali no cantinho. Então, agora vamos considerar uma elipse com um ponto C, x0, y0, que é o centro, né? E eixos paralelos aos eixos coordenados. Olha como é que fica essa elipse. Ela é exatamente igual como se fosse no centro. Só que em vez de eu ter aqui 0 e 0, eu vou ter x0 e y0. Tá? Então, o centro da minha circunferência não vai mais ser 0 e 0. Então, vai mudar o quê? Vai mudar aqui, ó. Né? Vai mudar minhas coordenadas. Mas a minha equação, ela vai mudar um pouquinho só. Porque, ó, eu usaria esse aqui, ó. Estão vendo? Essa aqui é a equação da elipse. X ao quadrado sobre A ao quadrado, mais Y ao quadrado sobre B ao quadrado, igual a 1. Só que o meu x' quem é? Olhem aqui que eu coloquei aqui. O meu x', na verdade, x menos x0. Então, eu vou ter x menos x0 ao quadrado,
e y menos y0 ao quadrado. O que vai estabelecer a minha equação quando o centro for fora da origem, tá? Nesse caso aqui, fora da origem, paralelo ao eixo x, tá? E aí vai mudar também agora, quando for o contrário, aqui vai ser b ao quadrado e aqui a ao quadrado. Ó, todas essas demonstrações aqui de como chegar aqui tá lá no material, tá, pessoal? Do passo a passo da equação. Mas aí eu preciso que vocês entendam quem é quem eu vou ter, o que eu vou ter nessa equação aqui. Não sei quem é que falou ali. Eu vou ter o A, o B, o x0 e o y0. Quem é o x0 e o y0? É as coordenadas do meu ponto C. Tá? Então, aqui o meu ponto C tem coordenadas x0 e y0. Então, essa é a equação reduzida da elipse de centro x0 e y0 e eixo maior paralelo ao eixo y, tá? Então, meu eixo maior aqui, ó, o meu A1 não tá aqui nessa figura, mas eu tenho aqui o A1 e aqui o A2, estão vendo? B1 e B2. F1 aqui embaixo e F2. Tá? Então, tem que pensar em todos os elementos aqui que compõem a minha elipse. Olha só, vamos fazer uma atividade agora aqui, vamos pensar. Atividade exemplo. Dada a equação reduzida da elipse, x ao quadrado sobre 25 mais y ao quadrado sobre 16 igual a 1, determine. Então, letra A, as coordenadas dos vértices e dos focos. Bom, primeira coisa, quem são os vértices da minha elipse? São os pontos A1, A2. Até vou colocar aqui a figura da elipse. Com os elementos. Vamos colocar lá para a gente visualizar. Bom, gente, quem são os vértices aqui dessa elipse? Coloquei aqui uma elipse aleatória, só para a gente... As coordenadas dos vértices. Então, eu estou pedindo o x e o y de quem? Do A1, do A2, do B1, do B2 e do F1 e do F2, que são os focos. Tá? Então, eu tenho uma equação aqui, e eu sei... Aí, pergunto para vocês, quem é maior, o 25 ou o 16? — 25 é maior que 16, concordam comigo? E eu sei que A ao quadrado é igual a 25. Bom, então quanto vale o A aqui? O A vale 5, né? Porque eu sei que 25 é A ao quadrado. Então, eu já tenho a minha coordenada A1 e A2. E também eu sei que ele tem, ó, se o 25 é maior, então eu sei que a equação ela é desse tipo aqui, ó. Ninguém pediu para entrar aqui só um minuto. Então, olhem só o que está acontecendo aqui. X ao quadrado sobre A ao quadrado. Se esse valor é maior do que esse que está aqui, então eu sei que eu tenho uma equação reduzida da elipse com centro na origem e eixo maior sobre o eixo X. Então, eu tenho esse tipo aqui, ali. Tá? Eu tenho uma equação dessas aqui. E aí, aqui eu tenho 25, então eu sei que o A vale 5. Aqui eu tenho 16, eu sei que o B vale 4. Olha aqui, vamos voltar lá para o exercício. Então, olhem só, pessoal, vocês têm que pensar agora aqui, que depois a próxima lista é sobre isso, tá? Então, dada a equação reduzida da elipse, x ao quadrado sobre 25 mais y ao quadrado sobre 16 igual a 1, determine as coordenadas dos vértices e dos focos. Bom, eu preciso saber quais são as coordenadas de A1, A2, B1, B2, F1 e F2. Eu sei que a medida da origem até o A1 vale 5, porque aqui eu tenho o A ao quadrado. Eu sei que da origem até o B1 é 4, porque aqui eu tenho 16. Vamos ver aqui como é que ficou. Então, ó, comparando essas equações, ó, da onde que eu tirei que o
O A, olha só, então, olha a equação aqui, tá? Equação do problema e a equação reduzida da elipse. O que está acontecendo? Então, quanto que vale o meu A? Eu já estou percebendo que A ao quadrado é maior que B ao quadrado. Então, o eixo maior da elipse está no eixo X. Tá? Só por isso eu já tenho essa informação. Próximo passo, as coordenadas dos vértices. Por que eu coloquei menos 5 e 0? Porque se eu sei que o A vale 5 e o meu A1 ele está no eixo X e está à esquerda, então aqui eu tenho menos 5 e 0, o A2, 5 e 0. Aqui pelo desenho, ó. Então aqui, 5, menos 5 e 0, e aqui coordenadas 5 e 0, certo? Depois, 0 e menos 4, por causa do 16 aqui, e 0 e 4. Tá? Então, aqui x igual a 0, porque está no eixo x, ó. Tá? Então, x é 0 e o y é 4, porque essa medida aqui da origem até o B1 é 4. E aí, para mim encontrar o c, eu vou utilizar a relação fundamental, que é o a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Preciso encontrar o c, que é a distância, o c é a distância do centro até o foco, tá? Então, de F1 até F2, eu tenho 2C. Então, aqui eu tenho C e aqui eu tenho a medida de C, tá? Então, eu tenho no total 2C. Então, utilizo a relação fundamental, 5 ao quadrado igual a 4 ao quadrado mais C ao quadrado. Vou obter C igual a 3, tá? Então, beleza. Já tenho aí todas as coordenadas do vértice, só de observar, só de comparar a equação do problema com a equação reduzida, tá? Identifiquei que o eixo maior da elipse está no eixo X. Já consegui aqui determinar as coordenadas dos vértices. Agora, do foco, então, quem vai ser o foco? Se o C é igual a 3. O foco vai ser menos 13, 0 e 13, 0, estão vendo? Porque o foco é um pouco menos que o A1. Então, estão vendo? Meu F1 está aqui, ó. Vamos vir com o desenho. Meu F1 está aqui, o meu A1 está aqui. Só de olhar para essa equação, eu já sei que aqui é menos 5 e 0, aqui é 5 e 0. Tá? Sei que aqui é 4 e 0, 0 e 4, desculpem, e aqui 0 e menos 4. Agora, o meu F1 e F2, eu vou utilizar essa relação aqui, A ao quadrado mais B ao quadrado mais C, e vou encontrar o foco. E aí, para a esquerda, né, o F1 vai ser menos 13, 0 e o F2, 13, 0. Olha aqui. E aqui vocês conseguem ver todos os elementos que eu estou falando para vocês, ó. Então, eu tenho essa minha distância A, que também é essa hipotenusa aqui, ó, tá? Temos também essa relação aqui do A. Por isso que eu consigo encontrar esse valor A, porque ele é justamente a distância do F1 ao B2, ou do B2 ao F2, ou do F2 ao B1, né? Entenderam? Essas relações vocês têm que observar, tá? Então, a letra A desse primeiro problema aí está resolvido. Então, já encontramos os vértices e o foco da elipse de equação x ao quadrado sobre 25 mais y ao quadrado sobre 16 igual a 1. Bom, tá aqui, letra A, ok. Agora a letra B, o comprimento dos eixos maior e menor. Bom, os eixos, pessoal, é a distância de A1 até A2 e de B1 até B2. Então, o eixo maior, A1 até A2, quanto que eu tenho aqui? Quanto que vale o C? Quanto que vale essa distância da origem até o A aqui? O meu A. Meu A vale 5. Então, 5 mais 5, 10, porque eu tenho 2A aqui. O meu foco maior, o meu eixo maior é 2A. Então, se eu sei que aqui eu tenho menos 5, eu sei que essa distância mede 5, essa distância mede mais 5, então é 10. O meu eixo menor, eu sei que aqui mede 4, aqui mede mais 4, então de B1 até B2 eu tenho 8. E a excentricidade é a razão de C e A, entre C e A. A razão entre C e A aqui é 3/5, tá? Que é a excentricidade aí da minha elipse. E concluímos. Vamos para a segunda questão aqui para eu fazer com vocês. Determine as coordenadas dos focos
e dos vértices da elipse de equação 9x ao quadrado mais 12y ao quadrado igual a 108. Bom, pessoal, o que tem? Qual é a primeira coisa aí que a gente observa de diferente da forma reduzida da equação? O que está faltando aí? Onde é que está o meu A e o meu B? Porque olhem como que é a equação. Olha aqui. X ao quadrado sobre A ao quadrado. Então, eu preciso de uma equação desse formato aqui, ó. Eu preciso de uma equação nesse formato aqui. O que eu tenho que fazer, então, aqui? Para mim poder visualizar o meu A e o meu B. Igualar 1 ao quadrado? Oi? Não, no caso ali não seria 1. Quando não Isso. aparece, ou 1 ao quadrado, no caso. Eu não consegui escutar o que falou. Eu preciso obter Ou 1 ao quadrado, no caso, né? Seria 1 mesmo. 1. Preciso obter 1 aqui de resultado. Então, para mim obter 1 aqui, eu divido todos os membros da minha equação 108. E aí simplifico. Olhem só como é que vai ficar. Então, inicialmente, eu preciso desse 1 aqui, ó, para mim ter essa relação. Então, eu vou dividir todos os membros da primeira, todos os termos, tá? Do primeiro e do segundo membros aqui da equação, por 108, tá? Então, eu tenho essa equação, vou fazer isso aqui, ó. Olhem só o que eu vou fazer. Quando eu não tiver na forma reduzida, eu vou precisar fazer essa transformação aqui, precisar jogar com ela. E aí, eu faço a simplificação aqui, ó, do 9, 108 por 9 sobra 12, 108 por 12 sobra 9. E aí, eu consigo enxergar o meu A e o meu B da minha elipse. Tá? Aí eu consigo, mas aqui não consigo, que não adianta, porque eu não tenho esse 1. Então, eu tenho que pegar esse valor, esse 108, divido toda a equação pelo 108 e encontro ali o meu A e meu B para eu poder visualizar, tá? Como 12 maior do que 9, aqui, podem observar de novo, nós temos, então, o eixo maior da elipse contido no eixo X, tá? E aí, aqui, como que eu faço para encontrar o meu A? O meu A ao quadrado é 12, da mesma forma que nós fizemos o outro ali. Então, A raiz de 12, A igual a 2 raiz de 3. O meu B ao quadrado é 9, B igual a 3. E aí, para mim encontrar o C, eu vou utilizar a relação A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. E aí, eu tenho 12 igual a 9 mais C ao quadrado, C igual a raiz de 3. Tá? Então, aqui tem o meu A, o meu B e o meu C. A partir desta equação aqui, tá? E da relação, porque eu sei que o 12 é A ao quadrado e que o 9 é B ao quadrado. Então, sempre o valor menor vai ser o B ao quadrado. E se ele estiver aqui, embaixo do X, como denominador desse X aqui, significa que ele vai ter o eixo maior contido no eixo Y, tá? Como aqui deu também, esses dois exemplos, casualmente, são no eixo X, o valor maior está aqui desse lado, embaixo do X, então, logo, o eixo maior da elipse está contido no eixo X, tá? Bom, agora analisando a equação da elipse, o que a gente tem? Coordenadas do centro, 0 e 0, porque aqui está pedindo determine as coordenadas dos focos e dos vértices da elipse, tá? Quem são os vértices de uma elipse? O A1, o A2, o B1 e o B2. Então, A1, como ele está no eixo X, eu vou ter Y igual a 0 aqui para o A1 e o 2. E vou ter X igual a 0 para o B1 e para o B2. Aí, quem que eu tenho que achar? O X do A1, que é menos 2 raiz de 3, porque está desse lado aqui, ó. Aqui, ó, porque está deste lado aqui, ó. Tá aqui o meu plano, entenderam? Essa distância do centro até o A1 é 2 raiz de 3, então eu vou ter coordenada A1 menos 2 raiz de 3 e 0. Coordenadas do A2, 2 raiz de 3 e 0. Coordenadas do B1, ó, aí que o X vai ser 0. E como essa distância vale 3, aqui eu vou ter 0 e menos 3, né? E aqui para cima, aqui no B2, eu vou ter 0 e 3, tá? E coordenadas dos focos, então, essa distância aqui é o meu C,
eu encontrei raiz de 13, então eu vou ter para F1 menos raiz de 13, 0, e para F2, raiz de 13, 0. Tá? Então, são vários detalhes ali que fazem a diferença. Tá, pessoal? Pergunto para vocês alguma dúvida? Essa lista aqui eu fiz ela um pouquinho menor, porque eu sei que essa última da circunferência ela foi um pouquinho extensa, e vocês já estão com várias atividades, tá? E aí deixei aqui, coloquei aqui, depois eu vou colocar no cigarro também, para uma semana que vem a gente já vai conversar sobre as outras cônicas, tá? A hipérbole e a parábola. Então, essa daqui são 8 questões, tá? Similares a estas. Essa daqui, por exemplo, já não tem o centro na origem, ó. E quem que é a origem? Eu sei que é x menos x0. Então, eu já sei que o x do centro é 5. Ó, y menos y0. Quem é maior aqui, ó? O A ou o B? O A é maior, então o A está embaixo aqui do meu x menos x0. Então, eu já sei que ela é uma elipse com centro fora da origem, né? E com eixo maior paralelo ao eixo x. Então, tudo isso, só de olhar a equação, eu já estou vendo. Ela é esse tipo aqui, ó. Essa questão número 1 ali. É desse tipo aqui. Cadê? Aqui. Ela é desse tipo aqui. E as coordenadas do centro ali é 5 e, ó, que aqui é o meu x0 e y0. E aí eu vou ter a equação, ó, é bem nesse formato aqui que tá aquela questão. E aí o que vocês têm que ver aqui? Tipo, ó. Então, eu tenho 5 e menos 4, estão vendo? 10 e 8. Estão vendo? O A e o B. X0 e Y0. E aí o C vocês encontram a partir aqui da relação A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. E aí vocês fazem tudo tal qual os exemplos, tá? Então são 8 atividades aí para essa semana, tá? Que segue. Eu aumentei os prazos lá, também queria pedir para vocês. Recebi umas listas por e-mail. O que eu queria pedir para vocês é que mandassem lá, tá, no CIGA, para ficar o registro lá de todos que enviaram, porque eu ainda não consegui corrigir todos, e aí fica essa bagunça. Eu faço o download de todos os arquivos zip, né, e aí eu vou abrindo depois. Então, eu queria pedir, por isso que eu reabri, inclusive, eu recebi por e-mail, dei ok para todo mundo, mas queria pedir que quem me enviou por e-mail anexasse lá agora que está aberto de novo, tá? Esse aqui já vou salvar em PDF também. Já vou mandar no grupo para vocês. Ali. Sei que vocês agora também têm aula daqui a pouco, né? Mas é isso então, pessoal. Por hoje era isso que eu tinha aí para conversar com vocês. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento. E fico aí à disposição de vocês via e-mail, WhatsApp, o que precisarem. É isso então, pessoal. Boa noite aí, até daqui a pouco, né? Temos PEC 2 logo mais, em alguns minutos.